revelado, então a gente vê a revelação de Jesus, a revelação do Espírito Santo, e depois uma voz que estronda no meio do nada, dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E essa voz é suave, estrondosa, porque faz um barulho grande, e também é uma voz de exortação, é uma voz de dizer: olha, façam o que o meu filho está pedindo. Uma exortação não de opressão, de dizer: olha aqui, seus miseráveis, escutem o que meu filho está dizendo. Não, não é isto que o pai está dizendo. O pai está dizendo que ele é o meu filho amado. Então, se alguém chega para você e diz assim: olha, esse aqui é o meu grande amigo, você vai tratar esse grande amigo do teu amigo de uma maneira diferente. Não acontece isso? Agora, se ele chega assim de uma forma sem avisar, você fica com receio. Mas quem que é esse daqui que, né? A gente já fica assim até com meio receoso diante de uma pessoa que aparece do nada. Mas o pai, com a sua voz paterna, estrondosa, mas exortativa, vai dizer: olha, ele é o meu filho amado, escutem o que o meu filho tem a vos dizer. E essa palavra do pai está dizendo assim: vocês querem ser salvos? Escutem o meu filho, porque ele é o único que me conhece, ele é o único que sabe o caminho, porque ele é o próprio caminho que leva a mim. Em outras palavras, é isso que o Deus Pai está dizendo. Então, se nós fôssemos espertos, né, nós escutávamos muito nosso Senhor Jesus Cristo, e teríamos Ele como o nosso verdadeiro confessor, orientador, né? E aqui, abrindo um parênteses aqui, né, porque daqui a pouco o padre inclusive vai falar, na hora que a gente for professar a nossa fé, mas antes de professar a fé, nós vamos renunciar a alguns maus que existem, né, no meio de nós. E um desses maus que existem dentro de nós, e que eu não, Deus que me livre, algumas pessoas acabam vivendo intensamente, procurar ideologias e teorias que é totalmente contrário ao Senhor, contrário àquilo que é a doutrina católica, e acabam deixando-se levar por essas doutrinas ou por essas ideias. Um exemplo claro é o horóscopo, né? Vocês já viram, né? Na rádio parece que todo mundo parece que quer ser conduzido por esse troço diabólico, né? Tem pessoas que só saem de casa se vê lá o horóscopo. Isso é coisa do demônio. Por que é coisa do demônio? Ao invés de pegar a palavra de Deus e ser orientado pela palavra de Deus, permite com que um sujeito lá que acordou, entre aspas, inspirado, dite o que você tem que fazer na tua vida. Ah, não, conforme as estrelas que estão assim, é Deus que te orienta, é Deus que deve te conduzir. E por isso que, ao fazer isto, a observação de horóscopos, etc e tal, né, regir a vida conforme aquilo que são as orientações do horóscopo, é diabólico, porque você está tirando a pessoa de Deus, né, como aquele que rege sobre você, que deveria regir sobre você, e coloca algumas ideias para que você possa ser regido. Compreenderam? Por isso que é diabólico, que é totalmente contrário à doutrina católica. Um católico não vê esses negócios. O católico lê a palavra e permite com que a palavra se exorte, né, ou exorte para ti, e se esforce para seguir a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, ao invés de escutar a voz do Pai, por isso que eu disse assim, que se nós fôssemos inteligentes, e nós somos, graças a Deus, pelo amor de Deus, né? Nós somos inteligentes, e devemos então, por sermos inteligentes, seguir a voz do Pai, que devemos então ser guiados pelo Cristo.
e não permitirmos com que as coisas externas, com que as coisas do mundo venham ter voz naquilo que as nossas escolhas. Isso não pode acontecer. Por que que não pode acontecer? Olhem só, a primeira leitura, que foi extraída do livro do profeta Isaías, vai dizer assim, que nós somos os eleitos do Pai. Vocês têm consciência disso? Que nós somos os eleitos do Pai? Se o teu patrão, por exemplo, uma pessoa que tem autoridade sobre você, e dissesse assim, olha, eu escolhi você para fazer isso. Poxa, mas que responsabilidade que você teve ali agora, hein? Mas, olha, digamos assim, mas que moral que você teve com o patrão. É justamente isto. Tenhamos consciência. É o que acontece na nossa relação de ser humano com Deus. Deus nos escolheu para sermos dele e somente dele. E olha como que Deus é ciumento com a gente. Você é esposo, você é esposa. Você gostaria de compartilhar o teu marido ou tua esposa com uma outra pessoa? Jamais. Tanto é que caso isso aconteça, isso é um pecado gravíssimo. Pecado mortal de infidelidade, por exemplo, né? Compreende? E agora, por que que a gente facilmente desbanda ou se desliga daquele que é nosso, ou que é daquele que tem o poder sobre nós, né? Não somente espiritual, mas um poder mesmo sobre a minha vida, né? E a gente facilmente se desliga desse Deus para se prostituir com as coisas do mundo. Nós devemos pensar, somos de Deus, Ele nos escolheu, nós somos os eleitos dEle. Já pararam para pensar nisso? Somos os eleitos do Pai. É claro que a gente tem que pegar essa eleição, né? Como somos eleitos do Pai, para que possa nos elevar a um grau de santidade, de tal maneira que nós possamos alcançar aquilo que foi desejado pelo Pai a mim, que é a salvação, e não pegar essa eleição que Deus faz a mim como uma forma de condenação. Deus não nos elegeu para sermos condenados, Deus nos elegeu para sermos salvos, para estarmos com Ele, para provarmos da graça dEle. Agora, para que isso aconteça, amados, amadas, falo de uma forma bem livre, vamos ter que ralar bastante. Vamos ter que ralar bastante, sabe por quê? Porque o mundo nada contra aquilo que é a ação de Deus, contra aquilo que é o projeto de Deus. Estava conversando antes de começar a missa com uma irmã nossa, né? E falando que a partir de segunda-feira, o estado, hoje Paraná, na verdade, vai entrar no nível 1, né? Daquele que é os serviços essenciais, somente os serviços essenciais poderão estar funcionando na cidade de Paraná. Isso já tentou algumas vezes, houve algumas tentativas, né? E a gente percebeu que o comércio, né, lutou para que isso não acontecesse. Mexeu para lá, para lá, e se esforçou para que isso não acontecesse, porque o comércio é importante com que ele esteja aberto para a questão da economia. Não estou dizendo, entretanto, que a gente não deve tomar cuidado, por favor. Uma coisa não anula a outra, tá bom? Não é que eu estou dizendo que os comércios devem estar abertos, que agora, não, deixe com que todo mundo pegue corona. Não é isso que o padre está dizendo. Uma coisa é a economia girar, outra coisa é se proteger, e todo mundo tem que fazer isso, pelo amor de Deus, né? Uma coisa não anula a outra. Mas estou querendo dizer que quando tentaram voltar para a fase 1, no município, em vários municípios, muitos comerciantes lutaram para que isso não acontecesse. E aí, novamente, a gente se depara, voltando para o âmbito religioso, novamente a gente se depara numa iminência das portas da igreja se fechar de novo. Não estou dizendo que nós vamos fechar as portas da igreja, né? Mas a gente percebe que nós estamos numa iminência das portas da igreja se fechar de novo. E cadê os católicos se manifestando?
lutando para que isso não aconteça. Deus é ou não é um serviço essencial para nós? É ou não é essencial na nossa vida? Compreende? É lógico que é. E aí nós devemos nos movimentar. Poxa, a gente está se cuidando, está se esforçando para que o vírus não transmita, né? não circule entre nós, né? Eu acredito que as igrejas são um dos lugares mais seguros que tem, desde que siga, né, as orientações sanitárias, né? Poxa, vamos nos movimentar para que as portas da igreja não venham fechar, né? Porque aqui, a gente não vem aqui só para ver a cara do padre, e isso, vocês não devem vir por causa disso, né? Vocês devem vir porque nosso Senhor Jesus Cristo está presente aqui, e não de uma maneira espiritual somente, de uma maneira concreta, palpável, matéria, na Eucaristia. Jesus está aqui de verdade. E quando nós lutamos por isso, né, pelo Cristo que se faz presente aqui, é um testemunho de vida que nós damos para aqueles que não compreendem a nossa fé, para o mundo. Novamente eu repito aqui, meus amados, pelo amor de Deus, o Padre não está dizendo que a gente não deve se proteger. Eu estou dizendo que nós devemos lutar para que nós possamos fazer com que a igreja, a pessoa de Jesus Cristo, seja essencial. Os mercados não vão ficar abertos? Não sou contra que eles fecham também. O mercado não vai ficar aberto? Vai. Para que você vai no mercado? Para comprar um alimento, para se abastecer, né, para se alimentar, para ficar bem, saudável, corporalmente dizendo, né? E na igreja, a Eucaristia, é para quê? Para te alimentar espiritualmente, para te fortalecer, para te vivificar. É isso que é a Eucaristia. Não é um pãozinho que a gente dá para as crianças. Por isso, abri uma parênteses aqui de novo, que o padre é contra, né? De quando termina a missa, vai lá as crianças, padre, dá uma partícula sem consagrar, né? O padre é totalmente contra isso. Por quê? Porque vai tirando, ou as crianças vão perdendo o mistério, a sacralidade da Eucaristia. E os pais, por favor, não façam isso. Depois de chegar lá na sacristia, pedir, não tem como que